A pergunta é, será que o MEC, Ministério da Educação e Cultura, será que a nossa querida deputada, 90 anos, uma pessoa lutadora, batalhadora, conseguiu colocar na legislação federal um adendo, um aprimoramento no artigo 14 da nossa LDB, a questão da gestão escolar democrática? Pessoa de um bom coração, uma instituição que tem credibilidade também dentro do país, o MEC, a deputada, e eu vou envolver até o presidente da República. Será que essas pessoas citadas, instituições citadas, têm noção do que, a nível municipal, os prefeitos estão fazendo com as escolas, partindo daquela premissa horrível, que chama-se Estado mínimo, onde os prefeitos agora se consideram gestores, transformando as prefeituras em suas empresas. E a palavra-chave deles é reduzir ao máximo, cortar gasto. Contudo, o que está por trás disso daí, e não sou eu que estou dizendo, isso é explícito, é a famosa terceirização. Como aconteceu nos Estados Unidos, na década de 80, 90, e prejudicou aquele país enormemente, mesmo sendo um país de maior poder no mundo, a educação que eles conseguiram desenvolver. Com este processo, que no Brasil está alcançando o seu auge, isso já aconteceu lá, a década perdida da educação. E agora, essas mesmas pessoas, envolvendo o neoliberalismo, por aí vai, né, onde junta o privado com o político, aquela velha mania, né, que as pessoas adquiriram de dizer que basta deixar com o poder privado que tudo funciona. Basta que o Estado não se intrometa. Deixe o poder privado construir, porque é o poder privado quem consegue fazer e por aí vai. Então, essa balela está difundida, né? E quando essas pessoas conseguem perceber que economia não é ciência, pedagogia não é ciência, e isso deixa um espaço aberto para manipulação. Então, a partir do momento que houve, começando lá em Jundiaí, na década em 1990, mas os países que aderiram àquilo que o OCDE, Banco Mundial, aquelas, Unesco, ONU, essas pessoas que procuram fazer alguma coisa, pensando no futuro, pensando numa sociedade mais próxima daquilo que a gente pode entender como ideal, onde as crianças são bem educadas nas escolas, onde elas aprendem de verdade, mas infelizmente isso está descartado, porque todas as ações que por trás, logicamente, tinha outras intenções, visando apenas lucro, tudo isso que foi feito já há aproximadamente mais de 30 anos, está comprovado que não deu certo. E agora eles estão implementando no Brasil da maneira intensa. Então, os prefeitos, que agora são gestores, e enquanto gestores eles são donos da prefeitura, e enquanto donos da prefeitura eles estão simplesmente, agora eu volto a perguntar, será que o presidente da República, será que a nossa deputada Luísa Erundina tem consciência do que está acontecendo? Será que o MEC tem consciência disso que está acontecendo com a educação? E eu falo isso por quê? Porque o ponto-chave aqui é conselhos escolares. E a deputada Luísa Erundina é a pessoa que deu a maior força para que a gestão passasse a ser democrática nas escolas. E o MEC, que faz cursos, um daqui, outro dali, faz de tudo. Mas o MEC não está fazendo algo muito importante, que é o meu alerta de hoje. Ou seja, nos cursos que o MEC oferta para difundir os conselhos escolares e as suas atribuições dentro das escolas, eu acho que não está lá nas planilhas do MEC, nos projetos, no pensamento que brota do MEC, não está lá a ideia de que está acontecendo o desmonte das escolas dentro dos municípios. Então, parece que eles estão assim no estágio onde eles não estão enxergando a realidade. Então, se o MEC, no passado bem recente, fez um pacto com o Ministério Público, para que o Ministério Público cuidasse, observasse, verificasse as questões financeiras, a questão do cumprimento da lei, por aí vai. O que eu quero informar para o MEC é que não está acontecendo isso. A maioria dos promotores dentro dos municípios, com altíssimos salários, sequer vão às escolas, sequer sabem o que acontece dentro das escolas. E, pasmem, quando as denúncias brotam, aquelas advindas dos conselhos municipais, imbuídos das suas atribuições, quando faz uma denúncia, infelizmente a maioria dos promotores são, assim, mancomunados com os gestores, que são os prefeitos. Então, parece que o MEC fez um trato com o Ministério Público, mas o Ministério Público não está cumprindo esse trato. As pessoas que estão nas cidades, cuidando para que a legislação seja seguida, para que de fato os alunos tenham uma educação, uma aprendizagem de qualidade, eles estão lá dentro, eles não sabem o que está acontecendo. Já visitei vários, já vi denúncias de vários municípios, vários conselhos que entrega e a coisa simplesmente vai, daqui a pouco já vem uma explicação indeferindo, dizendo que o município, eles foram eleitos, eles fazem o melhor e por aí vai, coisas absurdas. Então eu fico pensando, parece que tem uma desconexão. A nossa deputada, tanto suou para conseguir entregar
esse avanço político, infelizmente, parece que o Ministério Público ignora. E o pior, o Ministério Público, além de estar muito unido com o Executivo, ele se une também com aqueles institutos, com ONGs, associações, né, em geral, que têm interesses econômicos, porque são braços econômicos tentando sugar os bons negócios advindos da educação. Porque dinheiro não falta para a educação brasileira. Eu tenho visto várias pessoas de gabarito informando, né, os tantos de milhões que a educação tem. Né? Parece que é unânime, todo mundo acredita, entende e parece ser verdade que não falta dinheiro para a educação. Porém, o dinheiro está sendo aplicado com uma péssima qualidade de aplicação. Ou seja, como a economia não é ciência, como a pedagogia não é ciência, parece que se fica fácil do poder privado, né, do capital, mexer, articular com discursos, né, com falsas afirmações e transformando tudo em espetáculos, em shows, né, dentro das escolas, os espetáculos adquiriram o nome de projeto. A coisa mais fantástica é quando uma escola desenvolve um projeto. Mas eu não ouvi ainda ninguém falar em algo concreto. Está melhorando a aprendizagem das crianças? Porque nós não podemos esquecer que são essas crianças, que hoje são esses nossos entes queridos, e que amanhã eles terão, além de ser nossos entes queridos, essa responsabilidade de dar continuidade àquilo que nós hoje estamos à frente, nós adultos. Vou falar assim para generalizar. Contudo, se as escolas que deveriam estar cuidando para que se tivesse qualidade na aprendizagem, não, as escolas estão cuidando para fazer uma perfumaria, fazer parecer que está tudo funcionando. E, pasmem, está tudo funcionando, mas tem um vilão. O vilão, eles dizem que é o professor. E com isso, esse grupo, não encontro um outro adjetivo, até encontro, mas não quero pronunciar, né, porque ele é muito pesado. Então, esse grupo que articula tudo isso, joga a culpa de todos os problemas, inclusive do sucateamento, na mão dos professores. Tem um conceito fantástico, lindo de convênio chamado matética. E essas pessoas estão manipulando este conceito. Há quem diga que o aluno tem que ser o protagonista, o centro, tal. Pessoal, má interpretação do conceito matética. Matética é um conjunto de ações focada na aprendizagem. Ou seja, um conjunto de ações que todo aluno, toda criança, quando entra numa escola, ela tem que cada vez mais compreender qual é o papel dela para que aqueles ensinamentos que o professor profere, que o professor ensina, possa por esta criança ser bem aproveitado. É como se nós ensinássemos uma criança a mastigar, né? Mastigar. Por quê? Alguém dá para ela a comida e ela engole. Daqui a pouco essa criança está doente, porque ela não sabe que há uma necessidade de mastigar para que aquilo dali de fato produza os benefícios necessários à sua sobrevivência. Então, hoje está desse jeito. O professor está ali, está ensinando. Mas as crianças não estão degutindo. Por quê? As próprias escolas, os professores estão ensinando, por algum grau de ignorância, de desconhecimento, não prima pelo cuidado de preparar esta criança para absorver o conhecimento. E como que se absorve este conhecimento? Que não é o tema de hoje, mas podemos deixar isso para um próximo momento. Ela absorve segundo os preceitos da matética. Não é uma questão de largar as crianças e entregar para elas tecnologia e acreditar que elas vão aprender sozinhas, porque é isso que estão falando por aí. Mas quem que está falando isso? As pessoas que visam lucro e não aprendizagem de qualidade. Então, os nossos conselhos escolares precisam urgentemente que a Presidência da República, que o MEC, que também a nossa querida deputada, 90 anos, é difícil a gente pedir mais ainda a uma pessoa que já fez tanto, mas dentro do que for possível, que a senhora, com a sua equipe, por favor, faça com que o contrato entre o MEC e o Ministério Público seja revisto, de que os promotores saiam das suas cadeiras, onde eles ficam protegidos, tem segurança, tem policial militar ali à frente, tem secretária, tem uma equipe de secretários. Para a coisa chegar até ele já é uma dificuldade, a pessoa parece um rei, né? Dentro lá de um lugar onde ele vai decidir, coisa e tal, mas para chegar até lá é difícil. E quando chega, pasmem, frustração vem em seguida. Por quê? Porque parece que eles não entendem nada do que a gente fala. Olha, o bombeiro, né, na nossa escola Batista Pereira, por exemplo, aqui em Floripa, Ribeirão da Ilha, onde eu tive a chance de estar a convite durante um evento, e eu vi né, uma comunidade assim, fantástica, imbuída, com muita crença de que juntos podemos, enquanto comunidade, fazer com que a escola cresça. Essa comunidade existe lá, mas o desmonte, o desdém que vem da prefeitura, ele é paradoxal.
E eu sei que essas pessoas já foram ao Ministério Público, eu sei que essas pessoas já informaram a precariedade da segurança, né? O Corpo de Bombeiro, por exemplo, deu 4 dias para eles botarem lá umas mangueiras que estavam vencidas há mais de 10 anos, problema de circuitos elétricos, que dá infiltração, são 850 alunos, e o poder público não tem a coragem, né, de fazer o seu devido trabalho, que precisa de manutenção. É para isso que serve uma Secretaria de Educação. Não para ficar fazendo política, ficar coagindo professores, etc. É para providenciar as melhorias necessárias para dar segurança para os alunos, para os professores e demais servidores daquela instituição. Esse é o papel da Secretaria de Educação. Não ficar manipulando pedagogias, que não é da alçada da Secretaria de Educação fazer isso. Pasme, mas o que eu estou acabando de falar é verdade. Para isso nós temos um Conselho Municipal de Educação, onde naquela plenária todas as questões pedagógicas, financeiras e administrativas são discutidas. Da mesma forma que, em menor escala, os conselhos escolares dentro das escolas. É como se a gente pensasse, pô, a escola tem uma PP, então agora a PP vai assumir politicamente a escola. Não é assim. Agora nós temos, então, uma Secretaria de Educação, que não é mais aquela Secretaria de Educação quando não existia Sistema Municipal de Ensino. Agora existe Sistema Municipal de Ensino, e a Secretaria de Educação, forçosamente, e por muita sabedoria dos que construíram a nossa Constituição, a Secretaria agora, ela tem o seu poder dividido. Mas dividido com quem? Descentralizado. Descentralizado para favorecer a quem? Aquela que realmente é soberana, que é a nossa comunidade. Então a comunidade agora, por intermédio, seja do Conselho Municipal de Educação, seja dos conselhos escolares, a comunidade tem vez e tem voz. E é responsabilidade, está nas atribuições dos conselhos escolares e também municipais, que é dever desses conselhos zelar pela qualidade desta aprendizagem. Mas como que nós vamos zelar se quando se faz uma denúncia, o promotor ignora o que acontece e ainda dá um jeitinho para enrolar e dizer que não, a Secretaria da Educação está certa, se vocês puderem fazer melhor, vocês façam, mas se vocês não dão alternativa, aí começa toda uma balela. E eu sugiro que o MEC reveja junto ao Ministério Público, para que esse reveja dentro dos municípios que os promotores precisam também estar nas escolas. Né? Arregaçar as mangas, sair daquela cadeirinha, que dá para ele muito dinheiro, né? Eu acho que mais do que eles realizam para a sociedade, isso é um problema sério, mas também não vamos falar disso agora, mas é importante que seja revisto, sim, MEC, Ministério Público, para que os promotores, e eu não estou falando que são todos, mas uma grande maioria atua desta maneira, né? Favorecendo o poder público. O poder público que eu falo, o governo, o executivo, favorecendo a eles em detrimento das precariedades vistas e percebidas dentro das escolas e que, infelizmente, um conselho escolar, quando faz uma denúncia e a denúncia não flui, castrou-se o conselho escolar. Então, precisamos, deputada, precisamos, presidente da República, precisamos do MEC, que esse seja revisto, senão os prefeitos vão desmontar todas as nossas escolas públicas municipais brasileiras e nós vamos entrar na década parecida com os Estados Unidos do apagamento da educação. E já dá para desconfiar que o que eu estou falando é verdade, porque por mais dinheiro que tenha sido aplicado na educação, só o que eu presenciei nas minhas escolas, nos lugares onde eu visito, eu vejo que a qualidade do investimento, da aplicação do dinheiro, é péssima e só favorece o empresário que está conectado com os políticos. É coisa de 1 milhão, de 2 milhões, que bate dentro da escola e não funciona para nada. Já visto um tal de clube de aluno aqui na região. Se a nossa escola não tivesse um conselho forte, nossas crianças teriam passado por alguns perigos até. Mas o nosso conselho, felizmente, atuou em tempo e aí conseguiu que essa empresa saísse da nossa escola. Mas o contrato com a prefeitura já existia. Até onde eu fiquei sabendo, depois de um tempo, ficou claro para o Ministério Público, porque teve um vereador que fez a denúncia, não atuaram, o Ministério Público não atuou por conta de que o Conselho Escolar informou que estava errado. Então, nem mesmo a Secretaria de Educação desdenha o Conselho Escolar. E o Ministério Público também fazendo isso, todo projeto político, né, todo o aprimoramento político que tem na gestão educacional, cai por terra. Então, o foco nesse vídeo é que isso chegue até a Presidência da República, chegue ao MEC. Por favor, se você conhece alguém de lá, desses lugares que eu estou falando, conhece a nossa querida deputada, que ela é muito respeitada ainda onde ela vai, né? E ela é atuante, é deputada ainda, né? Então, guarda esse videozinho, deixa o Celso falar, porque de outra forma a gente não consegue falar com essas pessoas. A gente entra nas tecnologias e se perde. Né? Já fiz denúncia para as ouvidorias, e aí para a corregedoria, aí quando chega na corregedoria, a corregedoria faz um loop, né? Ela fala assim, acabei de encaminhar a sua demanda para a promotoria da sua cidade. Ou seja, lá onde estava o problema, eles encaminharam para lá, como se eu já não tivesse encaminhado antes. Isso aconteceu aqui em Santa Catarina. Recebi um e-mail com esta informação. Então, por favor, envie para essas pessoas que podem atuar, de fato, para que nossas promotorias, né, nossos promotores públicos, que eu tenho um grande apreço por pessoas que são estudiosas, que fazem concursos, que passam, que merecem, mas que quando chegam lá, por desconhecerem o que de fato está acontecendo, acabam se acoplando ao poder executivo, né? E o executivo acoplado ao poder político, e aí eles transformam tudo numa empresa, e essa empresa, como qualquer outra empresa, visa lucro e não aprendizagem.
Isso é muito importante para a gente poder repetir. Se as empresas, agora com essas avalanches de terceirização, os CEOs de empresas assumem direções de escola, eu pergunto qual é a empresa que não visa lucro. E se ela visa lucro, ela desdenha a questão da aprendizagem, com qualidade. Então, senhores prefeitos, por favor, comecem a refletir, porque a educação não é um nicho, como qualquer um outro, que pode ser manipulado. Porque ao manipulá-lo, nós estamos prejudicando gerações futuras. Né? E até essas próprias pessoas que manipulam vai ter seus entes queridos no futuro prejudicados. É claro que as pessoas confiam porque elas têm dinheiro, porque herdaram, porque não sei o quê, então acham que isso nunca vai alcançar elas. Mas vai alcançar sim. Então é muito importante que a gente comece a olhar para a educação, focar na questão da aprendizagem, que é isso que o Brasil precisa. Precisa de estudantes que aprendam de verdade. Porque daqui a pouco nós vamos ter estudantes um pouco mais esclarecidos que vão entrar com recurso na justiça, né, solicitando reparo na péssima educação que recebeu. Como aconteceu nos Estados Unidos, da mesma forma que também professores foram presos por conta dessa questão da bonificação, essa percepção, essa coisa horrorosa de que os empresários sabem fazer as coisas fluir. Então essa questão da bonificação lá nos Estados Unidos deu prisão. Professores presos até hoje, por mais de 20 anos de tempo de cadeia. E é isso exatamente que essas pessoas estão fazendo acontecer aqui no nosso querido Brasil. E nos nossos 5.570 municípios, parece que todos os prefeitos, entre aspas, parece, não estou dizendo que são todos, eu não conheço algum, pode ser que tenha algum por aí que entenda isso que eu estou dizendo e realmente prime pela qualidade da aprendizagem. Mas, em geral, eles se consideram gestores, fazem associação, se fortalece, da mesma forma que secretários de educação fazem associação, se fortalece, como que instituições governamentais agora se juntam para fazer associação, para centralizar um poder que a Constituição sugeriu descentralizar. Reflitam isso, passem isso aí para os nossos políticos. Porque senão, daqui a pouco tempo, nós não teremos mais possibilidade de garantir que a geração futura vai ter um QI maior do que a geração atual. Então, não vamos carregar nos ombros essa culpa. E isso depende de você, que está ouvindo agora aí esse vídeo, compartilhar principalmente para estas autoridades. E o professor Celso adora receber convites para poder ir e conversar, e dialogar e palestrar sobre essa questão da matética que está sendo mal utilizada, e outras coisas mais que são necessárias dentro das escolas e que infelizmente só as grandes escolas, né, põem em prática e de fato as pessoas que lá estudam conseguem ter um grande aprendizado. Mas a nossa escola pública também tem capacidade para esse aprendizado acontecer. Mas para isso precisamos que os promotores de justiça olhem com outros olhos para os conselhos municipais de educação e os conselhos escolares, porque esses sim podem se conectar, porque aquilo que o Ministério Público não enxerga, o Conselho Escolar enxerga. E quando o Conselho Escolar diz, olha, está acontecendo isso, e o Ministério Público fecha os olhos e não quer ver, então algo está errado. Então, MEC, o Ministério Público precisa rever tudo isso que eu acabei de falar. Um forte abraço, professor Celso Biarelli.